Gospel. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se você está em busca de um milagre, faça como aquela mulher que tão somente tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Essa é a história. Em uma multidão, alguém tocou nas vestes de Jesus, mas ele disse: quem me tocou, saiu virtude, pois este toque eu senti. E logo Pedro lhe falou: mestre, a multidão te aperta, e como podes falar que alguém te tocou? Eu senti, foi um toque especial. Uma mulher se apresentou, precisando de um milagre. Tudo que tinha ela já gastou. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ela foi curada, e todos puderam ver que só Jesus Cristo é o dono do poder. Toque nas vestes dele, que você vai ser curado. Você vai ser transformado, e todo mal vai ter que desaparecer. Ele já está curando, mais um milagre operando. A sua glória está enchendo o tempo. Sinta pela fé agora, eu já estou vendo. Sinta ele aí, toca nele aí, veja ele aí. Ele está aqui com suas vestes brancas, com as mãos curadas, mas cheia de fogo, tocando em ti. Especial, uma mulher se apresentou, precisando de um milagre. Tudo que tinha ela já gastou. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ela foi curada, e todos puderam ver que só Jesus Cristo é o dono do poder. Toque nas vestes dele, que você vai ser curado. Você vai ser transformado, e todo mal vai ter que desaparecer. Ele já está curando, mais um milagre operando. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 59 minutos. Uma excelente noite de sexta-feira para todos os nossos ouvintes do Brasil, para todos os nossos ouvintes de outros estados, para todos os nossos ouvintes de outros países.
Estamos começando com a permissão de Deus, exatamente pela glória e honra dele, mais um programa falando de Jesus. Nesta sexta-feira, exatamente 2 de setembro do ano de 2016. Desde já, em primeiro lugar, agradeço ao nosso bom Deus e também ao teu Filho amado Jesus Cristo, que vem fazendo maravilhas na minha vida e também na sua vida. Jesus, aonde passa, ele já vai curando. Jesus, aonde passa, ele já faz o seu milagre. Jesus, exatamente este nome simples, doce, fácil, mas de muita misericórdia, de muito poder. Exatamente neste horário, neste momento, eu quero convidar você, meu amigo, a você, minha amiga, a você que nos ouve exatamente em todo lugar, a você que está na praça pública, a você que está exatamente no ponto de ônibus, chegando do seu trabalho depois de uma labuta o dia todo, depois exatamente de vários problemas que pode ter acontecido. Quero desde já também convidar você que está sentado, você que está no seu comércio, a você que está na sua casa, a você que está nas avenidas, a você que já está se preparando para um final de semana, a você que exatamente que está se preparando para se descansar, a você que está se preparando talvez para viajar. Convido a você a emprestar seu ouvido, abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para nos falar nesse dia, neste momento, no programa Falando de Jesus. Estamos aguardando a chegada do nosso mensageiro. Estamos aguardando exatamente o mensageiro portador da palavra nessa sexta-feira. Estamos tentando fazer contato, mas ainda não obtivemos resultado. Mas você que está nos acompanhando, como a nossa amiga, a irmã Luzia, lá de Vista da Serra. Então eu quero mandar um abraço para a irmã Luzia, lá do bairro de Vista da Serra 1. Ela que está nos ouvindo, ela que está nos acompanhando, ela que realmente também gosta de ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa nessa noite, mais uma vez, derramar todas as sortes de bênção, toda a cura que assim a irmã Luzia, ela precisa. Quero mandar um abraço para os irmãos da Rádio Digigospel, também conectado conosco em todo o planeta Terra. A você que nos ouve pelo sistema de rádio via cabo, lá no bairro de Jardim Carapina, Boa Vista, a você do bairro Diamantina, a todos que nos ouvem em Jardim Tropical, Central Carapina, a você também que está nos ouvindo neste momento em Carapina Grande, na Avenida Alfeu Ribeiro, aí próximo do ponto final do ônibus, no início também da avenida, próximo aí à Casa Lotérica, a você que está em Manel Plaza, a você que está em Rosário de Fátima, a todos que nos ouvem neste momento em Balneário de Carapebus. Um abraço aí a todos os nossos amigos, aí a você que acompanha o programa pelo sistema de rádio via cabo. Então um abraço a toda a comunidade de Balneário de Carapebus. A você que está em cidade continental, exatamente no setor América, Europa, África, Oceania, a você que está nos ouvindo neste momento na Avenida Terceiro Mundo, aí próximo exatamente da Info, né? Exatamente da Dragon Info, aí um serviço de informática que tem aí em cidade continental. Um abraço para você. A você que está nos ouvindo também em Novo Horizonte, na Avenida Brasil, um abraço a todos os nossos amigos, comerciantes, ouvintes, a você que está na praça em Novo Horizonte, a você que está num ponto de ônibus neste momento, indo para algum trabalho, indo para a escola, a você que está indo para algum compromisso, que Deus possa estar te acompanhando. Então, aonde você estiver, exatamente lá no bairro de São Domingos, né? No bairro de São Domingos, a você que está nos ouvindo no bairro Palmeiras, a você que está em Jardim Bela Vista, Planalto Serrano, exatamente Campinho da Serra, a você exatamente que está aí na Praça da Feira de Planalto Serrano ou na quadra 37, aonde você estiver. Vamos elevar o nosso pensamento para o nosso Deus, vamos elevar o nosso pensamento exatamente para agradecer a Deus, porque até nesse exato momento, às 18 horas e 3 minutos, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida.
Por isso, nós devemos ser muito, mas muito grato a Deus, porque a cada dia, a cada hora, a cada momento, o Senhor faz um milagre na minha vida e na sua vida. Agora na Serra são 18 horas e 4 minutos, 18 e 4, vamos para a nossa oração inicial e depois, no nosso limite de aguardar a chegada do mensageiro desta noite, nós vamos aguardar com louvor. Mas você que está em casa, você que está em outra cidade, você que está em outro país, você que está na praça, você que está no ponto de ônibus, sentado, até mesmo esperando esses 30 minutos para chegar a palavra, então você pode ficar tranquilo, porque Deus tem algo para nos dizer, para mim e para você. Agora na Serra são 18 horas e 4 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Abacuque, no capítulo 1, no verso 2, diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não ouvirás? Gritarei por socorro a respeito da violência, e tu não me socorrerás? Por que me fazes contemplar a impiedade, a tristeza e o infortúnio que estão diante de meus olhos? Violência e destruição, afrontas e opressão estão diante de mim. Onde vivo, contendas e litígios dominam e prevalecem, se levantam e se sucedem. Versículo 12. Não és tu, ó Senhor, o eterno Deus verdadeiro, separado? Não morreremos nós, ó Senhor, para a justiça? Tu o puseste, ó rocha, como fundamento para disciplinar. Puros são os teus olhos para ver o mal, a opressão e o sofrimento que não podes contemplar. Por que ficas em silêncio, enquanto o ímpio destrói aquele que é mais justo do que ele? Tu fazes os homens como os peixes do mar que se multiplicam, como os répteis que não têm quem os governe. A todos ergue o inimigo, com anzol arrastando-os em sua rede, e em armadilhas os pesca, e os ajunta, por isto ele plenamente se alegra e se regozija. Por isso irá sacrificar a sua rede, e queimará incenso à sua varredura, porque por eles enriqueceu sua porção, e muita gordura tem sua comida. Portanto, ele esvaziará sua rede, e continuará a matar as nações sem piedade. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar assentada. Glórias a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra um pouco pesada, palavra um pouco diferente essa do profeta menor Abacuque. Mas, amados irmãos, aqui não é Abacuque que está pronunciando isso.
Mas a palavra fala que Abacuque, ele escreveu isso. Ora, pastor, Abacuque não pronunciou, mas ele escreveu. Isto foi uma revelação que ele recebeu do Senhor, do clamor que seria ouvido, ou seja, seria feito nos dias a qual nós estamos vivendo hoje. Porque o primeiro versículo, ele se dá assim. Glória a Deus, aleluia. O grave pronunciamento que foi revelado a Abacuque, o profeta. Então foi uma revelação de um clamor, que você vai ler Abacuque, você vê que o que o Senhor mostra para ele é algo dos nossos dias, é algo que está sucedendo em nosso meio. Então aqui existe um clamor, e esse clamor fala: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não ouvirás? Gritarei por socorro a respeito da violência e tu não me socorrerás? Porque me fazes contemplar a impiedade, a tristeza, o infortúnio que estão diante de meus olhos. Violência e destruição, afrontas e opressão estão diante de mim. Onde vivo, contendas e litígios dominam e prevalecem. Se levantam e se sucedem. Portanto, enfraquece a lei e não se apresenta a verdade, a fidelidade, a justiça. Porque o ímpio ataca o justo, por isso se manifesta a justiça pervertida. Isto, amados irmãos, é nos dias de hoje. Porque hoje a lei não funciona. Hoje a justiça não funciona para o justo. Mas ela funciona para os injustos. Por quê? Porque os injustos, aliás, ela não funciona para os injustos, mas ela funciona para os justos. A lei, amados irmãos, beneficia aqueles que estão por trás dela, aqueles que podem manipular. Então, amados irmãos, se você for ali e roubar 1 quilo de arroz para alimentar o seu filho, não que isto seja certo, você vai tomar uma cadeia, você vai tomar cana, porque você não tem recurso. Mas os grandes, aqueles que criam as leis, aqueles que estão por trás disso, eles roubam milhões, perdem os seus mandatos, ficam 2 anos afastados, depois se candidatam de novo, o povo o elege porque é cego, e eles voltam a roubar novamente. Então a lei, para quem é justo, ela não funciona. E o profeta aqui, ele fala exatamente isto. Ele vai falar no versículo 4, portanto enfraquece a lei, e não se apresenta a verdade, a fidelidade e a justiça, porque o ímpio ataca o justo, por isso se manifesta a justiça pervertida. A justiça, ela está pervertida. Nada te favorece hoje, porque o diabo, ele traz por trás disso também, e tudo que o diabo faz é para matar, roubar e destruir. Por isso que nós não compactuamos nem aceitamos crentes na política, porque a palavra do Senhor fala no Salmo de número 1, não é isso que aqui a palavra fala em Salmo número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Se você se eleger hoje e for para lá, você não troca uma lâmpada na sua rua se você não concordar com o que eles fazem. Então lá, meu irmão, é local que você vai se corromper. Então nós não compactuamos, porque tudo que eles fazem é em prol deles. Mas, amados irmãos, o diabo está por trás disso. Então a palavra está falando aqui de um povo que iria clamar: Senhor, até quando? Eu estou falando isso porque eu fiz uma viagem e voltei hoje, cheguei agora, e eu vi um outdoor, e nesse outdoor existia: Jesus, salva o Brasil. Estava num outdoor. Amados irmãos, entenda bem, Deus, ele não entra no livre-arbítrio. As pessoas, quando fazem uma oração dessa, vamos orar pelo Oriente Médio, vamos orar pela guerra no Golfo, vamos orar pelo Brasil, o Rio de Janeiro pertence a Cristo. Essas pessoas, elas não conhecem a palavra, elas não conhecem a Escritura, elas não sabem, amados irmãos, que Deus, ele está vendo tudo isso, ele contempla tudo isso, e que ele não tem prazer na morte do ímpio, embora ele não pode impedir o ímpio de se matar. Que isso, pastor? Sim, porque o ímpio, amados irmãos, ele está vendo que o caminho que vai lhe conduzir é para a morte. O cara que está roubando, o cara que está matando, o cara que está se prostituindo, o cara que trai a esposa, a mulher que trai o marido, o homem que está metido em roubo, a pessoa que está envolvido num vício, ele sabe, ele é orientado de que aquilo vai matá-lo. O homem, amados irmãos, ele já nasce com uma autoconsciência, tanto que a palavra fala que aqueles que não ouvirem a palavra serão julgados pela sua consciência, porque Deus, quando criou o homem, criou ele dentro de uma consciência do que era certo e do que era errado. Você sabe que aquilo não te pertence, você não pode pegar, independente de você ter um conhecimento bíblico ou não. Isso está no princípio, isso está na razão humana. Então, amados irmãos, nós temos que clamar? Sim, temos que clamar.
Mas daí então, colocar Deus na parede, Senhor, tu não está me ouvindo? Olha o Brasil como é que está, olha a violência. Amados irmãos, a violência está desse jeito, o Brasil está desse jeito, mas nós estamos pregando que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta. Nós estamos pregando que o diabo está aí matando, roubando e destruindo. Nós estamos pregando que não existe outro caminho, que não existe outra verdade, que não existe outra vida. Tem homens aqui, amados irmãos, que nunca ganharam uma alma para Jesus, estão batendo no peito, falando assim: eu vou ser um missionário, eu vou para a África, eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou para a Nigéria, eu vou para não sei aonde, amados irmãos, e o vizinho dele está morrendo sem Jesus. O parente dele está morrendo sem Jesus. Tem pessoa que está clamando: Senhor, salva o Brasil, Senhor, salva o Rio de Janeiro, mas ele não abre a boca para dizer que Jesus Cristo salva. Ele não abre a boca para dizer que Jesus Cristo liberta. Ele não abre a boca para dizer que não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Então, amados irmãos, entenda bem, você ver aqui a oração dos dias de hoje, que não é diferente disso, é verdade, porque é clamor pela paz, é clamor para isso, é clamor para aquilo outro, mas você vê aqui a oração jogando a responsabilidade para Deus, jogando a responsabilidade para o Senhor. Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor permite que eu veja essas violências, que eu veja essa iniquidade, que eu veja as mortes, que eu veja a opressão, que eu veja a mentira? Por que o Senhor permite que eu veja isso? Ele permite que você veja isso, para que você se conscientize de que o teu irmão, o teu amigo, o teu parente, o teu irmão de raça, ele está perecendo no mundo, onde quem domina nele é Satanás. Aonde quem domina nele é o diabo. Não, pastor, não é o diabo que domina no mundo, não. O mundo pertence a Deus, mas a palavra fala que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz numa lama. Enquanto pessoas estão nas igrejas brincando de coreografia, enquanto as pessoas estão na igreja fazendo peça de teatro, enquanto as pessoas estão na igreja fazendo show gospel, enquanto eles estão alugando o galpão fazendo gospel night fantasy, as pessoas estão baixando todos os dias de milhares ao inferno. Antigamente no Evangelho se trabalhava, antigamente no Evangelho se ganhava alma, se resgatava vidas, tinha trabalhos verdadeiros de libertação, onde o diabo era envergonhado, o nome do Senhor era glorificado. Mas agora, amados irmãos, é o Evangelho de facilidade. Para chegar o Evangelho até nós, Pedro foi enforcado. Para chegar o Evangelho até nós, Estevão foi apedrejado. Para chegar o Evangelho até nós, Jesus foi crucificado. Para chegar o Evangelho até nós, milhares e milhares de homens de Deus derramaram o seu sangue para o seu Evangelho chegar até cada um de nós. Então, que Evangelho de facilidade é esse? Se a palavra me fala que no mundo tereis aflições, se a palavra fala que seríamos odiados de todos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa do Evangelho padecerão perseguições. Amados irmãos, entenda bem, se não existe perseguição ao Evangelho, se não existe perseguição ao crente, se não tem crente morrendo na praça pública, amados irmãos, é porque o Evangelho hoje, não digo o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo ele é perfeito, mas as igrejas, a maioria delas, estão dominadas por um ser chamado Satanás. Ele encontrou brecha, entrou e tirou o foco da igreja. O foco da igreja é curar, salvar e libertar pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pela palavra da verdade, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Então, quando as pessoas não têm essa consciência, quando elas não entendem o compromisso, o chamado, o que acontece? Faz esse tipo de oração. Faz esse tipo de oração. Senhor, como é que o Senhor permite que eu veja essa violência? Amados irmãos, se o mundo jaz no maligno, você acha que você vai ver o quê? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, você acha que você vai ver o quê? Você vai ver morte, você vai ver violência. E se acha que está difícil, se prepara, porque isso é só o princípio das dores. Muitas coisas ainda virão, muitas coisas hão de acontecer, hão de suceder, e você está pronto para isso? Você está pronto pelaquilo que os últimos momentos da igreja aqui na terra, que é o momento que nós estamos vivendo, você está pronto para esses últimos momentos, a qual a palavra revela que será terrível? Então as orações estão sendo assim. Vamos fazer o clamor pela paz, salvar o Brasil. Meu irmão, não vai haver paz, porque se haver paz, a palavra ela é mentirosa. A Bíblia fala que o declínio desse mundo, a cada vez mais ele vai aumentar. A Bíblia fala que cada vez a violência vai aumentar. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é isso que está acontecendo hoje. Não adianta perder tempo em botar luvinha branca, em botar blusa, em dar as mãos em volta da Rodrigo de Freitas e fazer um clamor pela paz. Não adianta fazer passeata, não adianta fazer isso, aquilo. O que tem que fazer é botar o joelho no chão. Senhor, me capacita, me revista de poder e sair em campo, lá no mar alto, e ganhar almas.
Porque Jesus Cristo, quando entrou num barco, ele começou a pregar, e daqui a pouco ele olhou para Pedro e falou assim: Pedro, olha só, entra no barco e vai lá no mar alto e joga a rede. Mar alto, meu irmão, é lugar de luta, mar alto é lugar de dificuldade, é lá no mundo, é lá no meio do mar, é lá no meio das ondas, que as vidas estão clamando por socorro. Mas hoje, pai, irmãos, as pessoas entram dentro de uma igreja e não recebem cura, elas não recebem libertações, elas não recebem uma transformação. Entra ano e sai ano, a vida é a mesma. Entra ano e sai ano, a vida é a mesma. Por quê? Porque já não é o Senhor que está operando. Porque onde Pedro pregava o evangelho da verdade, vidas eram curadas. Onde pregava o evangelho da verdade, vidas eram libertas. E as libertações das curas e salvação não está acontecendo hoje. Não está acontecendo hoje, por quê? Porque as pessoas estão com essa mentalidade, elas estão culpando a Deus por algo que Deus não tem culpa, estão responsabilizando Deus por algo que Deus não tem responsabilidade. O homem, ele se dota de algo que Deus não pode interferir, é algo chamado livre-arbítrio. É livre-arbítrio, meu irmão. Todo mundo quer matar, todo mundo quer roubar, todo mundo quer destruir, todo mundo quer se prostituir, todo mundo quer subir de vida ilicitamente, mas ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Ninguém quer ouvir a salvação eterna. Irmãos, eu vi o cúmulo do absurdo, pouco tempo os irmãos sabem disso, clamor pelo Oriente Médio. Amados irmãos, o povo está daquele jeito, amados irmãos, por quê? Porque quando o Senhor colocou, quando Pilatos colocou ali Barrabás e colocou Jesus Cristo, Barrabás ele matava, Barrabás ele roubava e Barrabás ele destruía. Barrabás era o símbolo de Satanás, e colocou Jesus, que deu àquele povo vida, e deu vida para a abundância. Ele deu vida ao leproso, ele deu vida aos coxos, ele deu visão ao cego, ele ressuscitou Lázaro, ele deu vida digna, ele pregou palavra de poder. Mas quando Pilatos colocou e falou: quem é que vocês querem, Jesus ou Barrabás? Queremos Barrabás, crucifica Jesus. Mas Barrabás tipificava o próprio diabo. Eles aceitaram o diabo na vida deles. O erro que eles cometeram lá no Éden, de ouvir a voz de Satanás e não de Deus, eles cometeram de novo quando Jesus Cristo se apresentou diante deles para transformar a vida deles. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta o homicida, solta o ladrão, solta aquele que mata, solta aquele que rouba, e que o sangue deste justo caia sobre mim e sobre a nossa descendência. Foi isso que eles falaram, sim ou não? Então como que você vai orar por algo que eles mesmos se amaldiçoaram? Com conhecimento bíblico você vai orar pelo que é útil. Você vai orar, meu irmão, para que vai dar resultado. Você vai orar para que Deus te revista de poder. Você vai orar para que Deus te mostre o que está além da letra, que é a palavra dele. Você vai orar, amados irmãos, para você sair em campo, para abrir a boca e pregar o evangelho. Você vai orar para que cada vida na igreja entenda que o momento que a igreja vive é um momento final, que não é um momento de brincar, que não é um momento mais de indecisão, que não é um momento de brincar mais de crente. É momento de ser servo do Senhor, de ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e manuseie bem a palavra da verdade. Existe uma palavra mal compreendida na Bíblia. É a palavra ali, meu irmão, quando o carcereiro, quando está ali, Paulo e Silas cantando na prisão, e as cadeias se quebram, há um terremoto, e eles vão e saem ali, aí o carcereiro vem, acha que todo mundo fugiu, ele pega a faca para se matar, Paulo fala: não se mate, não faça isso, estamos todos aqui. Ele olha e fica atento e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua. Então as pessoas estão de braço cruzado, acomodado, achando que por você ter se convertido, toda a tua família está convertida. Olha só o que o Espírito Santo quer falar com esta palavra. Olha, crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser derramado o Espírito Santo sobre a tua vida, você vai compreender a revelação da palavra, você vai ter discernimento espiritual para entender quem está escravizando a tua família, você vai entender que você tem mais poder do que o que está agindo na vida deles, você agora é lavado e remido, você tem de posse o Espírito Santo de Deus, você conhecerá uma palavra que cura, que salva e que liberta. Então você vai crer no Senhor Jesus Cristo, e você agora vai ter condições pelo Espírito Santo de Deus, de pregar salvação para a tua família. Não é só, meu irmão, me converti e está tudo bem, não. A tua família está perecendo, ela está sem Jesus, ela está ao caminho do inferno. Meu irmão, mergulha para dentro da Escritura, busca conhecimento, unção do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo unção do Espírito Santo de Deus, não é quicar, não é pular, não é virar cambalhota. Eu não classifico o homem de Deus pelo tamanho do pulo que ele dá, eu não classifico o homem de Deus pela quantidade de sapateio que ele dá. Entendo o que eu estou falando. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo de Deus, eu desafio qualquer demônio, eu desafio qualquer hierarquia do inferno, eu desafio qualquer enfermidade no nome do meu Jesus. A enfermidade vai cair por terra, o demônio vai cair por terra. Eu creio que o Senhor fala, eu creio que Ele revela, eu creio nos 9 dons do Espírito Santo, mas eu não creio que o Espírito Santo seja palhaço.
Eu não creio que o Senhor expõe a própria imagem dele. Eu creio numa palavra que diz com ordem e decência. Eu não vi Jesus fazendo palhaçada para expulsar demônio. Eu não vi Jesus fazendo palhaçada para curar ninguém. Ser curado, demônio sai dele. É assim que meu Jesus ensinava. Eu não estou falando que você tem que buscar Espírito Santo, porque o que tem gente pulando, virando cambalhota, se enchendo do tal reteté, estão com os casamentos destruídos, estão enfermos, estão desempregados, estão em contendas, mas aquele que é cheio do poder de Deus, ele não treme diante de Satanás, ele impõe a mão no demônio e expulsa, ele olha para o câncer e fala: câncer, eu sei que tu é um demônio, e o Senhor me deu poder, ele me deu unção, ele me deu autoridade, sai, ele abre a boca certo de que vidas vão se converter, ele abre a boca para um católico certo de que o Espírito que habita nele é maior do que aquele que age na vida de um católico, e pela revelação da palavra ele abre a boca, o católico se encurva ao teu Deus, o Espírito se encurva ao teu Deus, as mães de santos se encurvam ao teu Deus. Isto é poder de Deus. Ele sobe o morro, o traficante aponta a arma, você olha com quem você está apontando essa arma, meu querido. Eu sou servo do Deus Altíssimo, eu vim aqui para pregar que Jesus veio para te salvar, o demônio que está nele cai por terra. O homem, quando ele é cheio do Espírito Santo, amados irmãos, acontece uma coisa como aconteceu conosco. Roubaram um carro do irmão Zero aqui da igreja, ele não tinha seguro, ele levou o rádio também, e nós passamos o rádio para o bandido e falamos assim: olha aqui, meu querido, este carro é de um servo do Deus Altíssimo, este carro é para fazer a obra do Senhor, você não roubou este carro de um homem, você roubou este carro de Deus. Se você tem temor à tua vida, devolve este carro agora. Você sabe onde é o posto em Cordovil? Sei. O carro vai estar lá com a chave. Desculpa, ora pela gente. Servo do Senhor, ele tem autoridade. Servo do Senhor, ele não precisa se amostrar. Servo do Senhor, ele não precisa aparecer. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. O teu Deus te vê oculto, te recompensará. Sabe o que Deus quer falar com isso? Olha só, aqui não tem palhaçada. Aqui não tem os outros para você mostrar que é espiritual. Aqui não tem ninguém para você mostrar que tem dom. Aqui é eu e você. Eu quero ver você orar e a tua oração chegar perante mim. Seja um obreiro aprovado. A quem? Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e manuseie bem a palavra da verdade. Por que eu estou pregando isso? Porque tem gente orando pelo Brasil, tem gente orando pelos Estados Unidos, tem gente orando pelo mundo. O mundo vai se destruir, o mundo jaz no maligno, amados irmãos. A palavra fala que largo é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ele, mas estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos entrarão por eles. Se afiança na palavra de Deus, examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não se conhece sentado somente no banco da igreja, mas a verdade se conhece na intimidade do teu quarto, orando e chorando ao teu Deus. A verdade se conhece quando você mergulha para dentro de Deuteronômio 8 e conhece ele, porque está escrito lá: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você é bicomposto, você tem que alimentar a carne, mas principalmente o Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer: não és tu, Senhor, o eterno Deus verdadeiro, separado? Não morremos nós, ó Senhor, para a justiça. Tu puseste, ó rocha, como fundamento para disciplinar. Olha a oração: não és tu, Senhor, o eterno? Como se Deus fosse o culpado de alguma coisa, ou como se Deus pudesse invadir o livre-arbítrio de alguém. Deus quer salvar a todos. Mas a grande culpa disso é de muitas igrejas, porque está dizendo que Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade. Jesus Cristo não morreu para salvar a humanidade. Jesus Cristo, ele morreu e abriu uma porta de salvação para a humanidade. Quem entrar por esta porta será salvo. Mas para entrar na porta o caminho não é fácil. Mas para você chegar no caminho, Deus te deu um mapa. E este mapa contém 66 livros. E este mapa se chama Bíblia. Ele abriu uma porta de salvação. Se ele tivesse morrido para salvar a humanidade, o evangelho não precisava ser pregado, a humanidade já estava salva. Ele abriu uma porta de salvação. Mas o que eu quero me prender aqui, amados irmãos, é algo impactante. Puros são os teus olhos para ver o mal, a opressão, o sofrimento que não podes contemplar. Porque ficas em silêncio enquanto o ímpio destrói aquele que é mais justo do que ele. O Senhor fica em silêncio porque a palavra fala: porquanto me rejeitaste, também te rejeitarei. O ímpio rejeita o Senhor, o ímpio não quer Deus, o ímpio não quer carregar uma Bíblia, o ímpio não quer ir para a igreja, o ímpio não quer ter um título de servo do Senhor. Se ele não quer ter o título de servo do Senhor, ele só pode ter um título servo de Satanás. Mas nós oramos, nós pedimos a unção de Deus, mas jamais podemos culpar Deus de nada, porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo.
Deus, ele quer salvar a todos, mas infelizmente nem todos vão ser salvos, porque ele não pode ir contra a sua palavra. Ele fala, se ouvir a voz de Deus, se guardar os mandamentos que ele hoje te ordena, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A palavra fala isso, quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado. A palavra fala que aquele que tem lhe será dado, mas até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem o quê, pastor? Está dizendo, aquele que tem vida espiritual, que tem uma vida de palavra, todas as coisas na terra que é preciso para você viver e ser feliz, ele vai te dar. Mas aquele que não tem vida espiritual, até o pouco que tem na terra lhe será tirado. Tem homens aí batendo, dizendo que é homem de Deus perdendo tudo. Tem homem de Deus sem saúde, tem homem de Deus que está perdendo casa, que está perdendo emprego, que está perdendo tudo que conseguiu, mas está batendo o peito dizendo que é homem de Deus, mas a palavra fala dizendo que o que não tem lhe será tirado. Porque ele fala que o que tem vida espiritual lhe será dado. É por isso que os discípulos tomaram uma bronca, porque estás ansioso pelo que haver de comer, haver de beber, observar as aves do céu que não plantam, não colhem, não semeiam, eu não sustento, que é mais importante as aves do céu, ou eu, ou vós, que é imagem e semelhança de Deus. Deus, ele cuida daquele que se preocupa com a sua palavra, que se preocupa em ter uma vida espiritual. No deserto não tinha água, no deserto não tinha comida, no deserto não existia dinheiro, mas tinha comida para o povo e água brotava da pedra. Esse é o meu Deus, esse é o Deus vivo. Esse é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora olha só como isso aqui, olha a responsabilidade. Tu fazes os homens como os peixes do mar, que se multiplica, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos ergue o inimigo. Olha só que palavra. Senhor, tu faz todo mundo aí para perecer na mão do diabo? A todos no mundo o diabo ergue. Por que o diabo ergue? Por que ele coloca uma pessoa numa situação? Por que ele coloca uma pessoa, às vezes, numa posição confortável para que aquela pessoa entenda que ela não precisa de Deus? Está tudo muito bem, está tudo maravilhoso. Então que palavra tremenda, isso aqui me estremeceu. Tu faz os homens como os peixes do mar que se multiplicam, como os répteis que não tem quem os governe. A todos ergue o inimigo. O inimigo ele ergue, o que é isso? É a isca. Nada que o diabo te oferece é ruim. Tudo que o diabo te oferece é bom. Mas é bom no momento. Porque na verdade é uma isca para te levar à morte. Nós vamos pescar segunda-feira, que nós temos o costume de sair para pescar, alugar barco. A lula da isca tem que ser fresca. O camarão tem que ser fresco. A sardinha tem que ser durinha, fresca, senão o peixe não bota a boca. Mas agora eu vou perguntar para você, camarão fresco é ruim? Uma lulazinha frita fresca é ruim? Uma sardinha frita, limpinha, fresquinha, com limão, ela é ruim? Não, é maravilhoso. Mas é por elas que o peixe morre. Agora o diabo ele vai te oferecer as melhores mulheres. Ele vai te oferecer os melhores trabalhos. Aquele trabalho que tu bate no peito e fala, foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu um trabalho que não te dá tempo de orar, né? Foi Deus que te deu um trabalho que não dá tempo de você ler Bíblia. Foi Deus que te deu um trabalho que não dá tempo de você estar na igreja. Foi Deus que te deu um trabalho que não dá tempo de evangelizar. Foi Deus que te deu um trabalho que não dá tempo de você chorar aos pés dele e pedir misericórdia. Foi Deus que te deu esse trabalho. Então quer dizer que Deus te afasta da presença dele. Meninice espiritual, você tem que crescer espiritualmente para entender, amados irmãos, o que o diabo apronta para você. Mas olha só, a todos ergue o inimigo, com o anzol, arrastando-os em sua rede, e em armadilha os pesca, e os ajunta. Por isso, ele plenamente se alegra e se regozija. Por isso irá sacrificar sua rede, e queimará incenso à sua varredura, porque por eles enriqueceu suas porções, e muita gordura tem sua comida, portanto, ele esvaziará sua rede, e continuará a matar as nações sem piedade. Pessoas estão brincando com o diabo, mas o diabo não está brincando com as pessoas. Sabe onde o diabo está jogando a rede? Sabe onde ele está jogando o anzol? Sabe onde é, irmãos? O diabo ele sabe que o mundo já é dele. O diabo sabe que as pessoas que estão lá se entregando a ele, se prostituindo, matando, roubando, adulterando, fazendo tudo de errado, as pessoas sabem, o diabo sabe que aquelas pessoas já estão condenadas. Então ele quer aqueles que estão salvos. Se você fizer, amados irmãos, um grande cerco, um grande criador e criar peixe, você não tem sacrifício para pegar, são teus. Você quer os de fora. O diabo, ele quer quem está aqui dentro.
O cerco dele é o mundo, as pessoas estão lá, ele quer pegar os que estão fora do cerco, eu e você. Então ele joga a isca dentro da igreja. É por isso que dentro da igreja hoje existe o Aleluim. É por isso que dentro da igreja hoje existe a festa jesuína. É por isso que dentro da igreja hoje existe as Night Gospel Fantasy. É por isso que dentro da igreja hoje existe funk evangélico, pagode evangélico, o rock evangélico. É por isso que dentro das igrejas hoje a palavra cada dia está morrendo. É por isso que dentro da igreja hoje tudo é normal, tudo é permitido, tudo é maravilhoso. É a nova geração de adoradores. Mas a palavra fala que Deus é o mesmo, Ele não muda. Que passa os céus e a terra, mas a palavra dele permanecerá. E a palavra dele diz que agradar a Deus consiste em aborrecer o mundo. A palavra fala que o espiritual se inclina para as coisas do espírito, do alto, e o carnal se inclina para as coisas da carne. A cada dia eu vejo as igrejas se inclinando para as coisas da carne, para as coisas que não glorificam, para as coisas que não exaltam a Deus. Tudo é permitido, desde que o teu dízimo esteja em dia. Deus, Ele não é comercial, Ele é espírito. Então nós que estamos nesse lugar temos que acordar. Temos que colocar nossa consciência no lugar. Temos que entender a grande responsabilidade que Deus está nos dando, que Ele está nos entregando, o grande conhecimento, a grande visão espiritual, porque estamos enxergando essas coisas. Parábola das 10 virgens fala que as 10 tinham lâmpada. Ali fala de um grupo de igreja. Ali não fala de 10 igrejas, mas ali fala de uma igreja fiel e de uma igreja infiel. Mas a palavra fala que todas as igrejas tinham a lâmpada. Para você compreender isso, tem que compreender simbologia bíblica. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então está dizendo que as 10 tinham a palavra, todas as igrejas tinham a palavra, e 5 tinha azeite, tinha unção do Espírito Santo, mas 5 não tinha. As palavras que as igrejas que pregam na letra, igreja que prega na letra, amados irmãos, é aquela igreja que pega um versículo da Bíblia, um versículo fora do contexto, um texto fora do contexto, e usa como pretexto para roubar o teu dinheiro. Essa é a igreja da letra. A igreja da letra é aquela que está sendo usada pelo diabo para mandar vidas por inferno, as tais que diz uma vez salvo e salvo para sempre. É a igreja que diz que só ela é a igreja certa, só ela é a igreja fiel, que quem está fora dela não tem salvação. Não, meu irmão, tem salvação. Deus não vai salvar uma denominação, Ele vai salvar um povo. A igreja que tem o Espírito é aquela igreja que você ouve uma palavra, que você sente a unção, mas não está percebida para o momento que a igreja está vivendo. Por quê? Porque a palavra fala que as 10 dormiram. Dormiu a quem tinha unção, dormiu a quem não tinha unção. Mas a palavra fala que houve um grito, lá vem um noivo. E eu já vi homens pregando, dizendo que este grito é Jesus. Mas Jesus fala que o Senhor vai vir como um ladrão na noite, vai vir como um piscar de olhos. Ele fala que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele faria sentinela para que o ladrão não entrasse. Então aquele grito nunca jamais poderia ser Jesus. Quem é o grito? O grito é uma igreja fora das 10 igrejas que surgiria para gritar. Jesus está arrebatando a igreja. E eu glorifico, exalto, bendigo o Senhor. Não porque essa é a igreja, porque eu não acredito que em todo mundo só existe essa igreja. Eu não sou hipócrita para pensar desta forma. Mas, amados irmãos, esta igreja pertence a este grito. Porque estamos pregando a cada culto, o Senhor está voltando. Estamos pregando que o critério para você entrar na eternidade é almas. O critério para entrar na eternidade, meu irmão, não é dar pão, não é dar sopa, não é dar roupa. O critério para entrar na eternidade é almas. Porque o Senhor derramou uma unção, Ele derramou autoridade, falou: ide pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Não tomeis pelo caminho nem sandália, nem alforje, nem ouro, nem prata, nem dinheiro. A casa que entrar e comer e beber, porque digno é o obreiro do seu salário, porque de graça recebeste, de graça dai. Poder para expulsar demônio é muito. Poder para curar enfermos é muito. Poder para pregar o evangelho é muito. Quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E qual vai ser a cobrança? O passaporte: almas. Cadê as almas? Então, irmãos, vidas estão morrendo. Vamos parar de orar pelo Brasil. Vamos pedir ao Senhor unção, autoridade, poder, conhecimento para pregar para o Brasil. Porque não pode ser salvo se não há quem pregue. Orar para Deus salvar é fácil. Eu quero ver você orar para Deus derramar unção e poder para você pregar. Orar pelo Oriente Médio, meu irmão, não adianta, ali se amaldiçoaram. Então a palavra vai dizer o seguinte aqui: vai dizer que o diabo ele vai limpar a sua rede. Ele vai queimar os peixes que ali vieram, vai limpar a sua rede e vai continuar matando. Matando quem? Quem ele quer matar? Aquele, meu irmão,
que sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é santo, diz a palavra, santifique-se mais. Importa caminhar hoje, amanhã e sempre, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Que Jerusalém ela está falando? Aquela? Ele está falando da Jerusalém celestial. Se você morrer fora da promessa da salvação, meu irmão, acabou para você. Então, amados irmãos, a palavra neste lugar, ela nos chama ao compromisso. A palavra neste lugar, ela te mostra quem você é, qual é o teu chamado, qual é a tua responsabilidade, o que Deus quer de você, qual é o poder que Ele derramou na tua vida. Neste lugar, meu irmão, não é um lugar onde nós colocamos um terninho, uma gravatinha, e somos muito bom e ungido dentro da igreja. Este lugar onde nós preparamos as pessoas pela palavra do Senhor Jesus Cristo, para que ela lá fora saiba qual é o compromisso dela. O compromisso dela é curar, salvar e libertar, porque Jesus Cristo falou, o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele está falando dele mesmo, mas ele fala, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus veio enviado para curar, salvar e libertar. Você está sendo enviado para salvar, curar e libertar. Porque você tem poder? Não, mas o poder está sobre você através do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 44 minutos. E aí esta foi a palavra que Deus hoje, através do pastor Elvis, nos trouxe exatamente nesta noite de sexta-feira. Nessa mensagem eu vi um nome muito importante, chama-se compromisso. Nessa mensagem eu vi exatamente e ver o que é a responsabilidade, principalmente com a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, não só hoje, mas também todos os dias, e que possa nos fortalecer a cada momento, para que nós possamos buscar mais, ler, entender, e que possamos fazer mais do que nós já fazemos. Agora na Serra são 18 horas e 45 minutos, como nós falamos no início da programação, estávamos aguardando exatamente o pastor Alvino, lá de Porto Canoa. Nós não conseguimos retorno com ele, não sabemos o que aconteceu, mas aqui nós estamos, com o nosso compromisso de você que está em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar de outros países, a você que já está exatamente não acostumado, mas você já está exatamente, vamos falar assim, pronto para ouvir a palavra de Deus. Então nós agradecemos a Deus, tanto pela sua vida, quanto pela nossa vida, tanto pela sua família, quanto para a nossa família. São 18 horas e 46 minutos, nós vamos ficando por aqui, exatamente, desfazendo a nossa rede, pedindo permissão amanhã, para nós estarmos mais uma vez aqui no programa Falando de Jesus, se for da vontade dele, para que nós e tanto você possa ouvir mais uma palavra, com certeza, mais uma palavra de bênção para nos abençoar. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.